Beleza, então pessoal, vamos lá. Tô gravando aqui nossa aula já. Vocês podem me ver e me ouvir aí tranquilamente. Sim, ó. Vendo a tela aí. Beleza, então. Tá. Então, primeiro vamos discutir aí o que o nosso colega João perguntou. Não sei se eu falei teu nome certo. Que é essa questão aqui. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Então, y' igual a k vezes y, tá? Então essa equação ela é separável, porque eu posso escrever como dy dx igual a k vezes y, e aí eu posso passar o y dividindo, então fica dy sobre y e lá fica k vezes x. Aí integrando, vai ficar de um lado log de y e do outro k vezes... Opa, fiz besteira. Esse x aqui não existe, que é dx apenas. Então a integral de dx é x mais uma constante c, ó. Esse c é uma constante de integração. Aí quando eu tiro a exponencial aqui dos dois lados, ó, fica a exponencial do log disso aqui igual a exponencial disso aqui. Só que a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então desse lado aqui vai dar y, porque a exponencial do log é o próprio número. E aqui ficou uma constante, que essa aqui é uma constante. Aí eu poderia chamar de C1, por exemplo. Entendeu? Mas eu estou chamando de C do mesmo jeito para seguir o que eu tenho feito de... que é fazer isso. Vezes z elevado a kx. Então esse C ele é uma constante de integração. Boa tarde, Hugo. Esse C é uma constante de integração que em princípio ela é livre, entre aspas. No sentido de que pode ser qualquer número real. E ela só é determinada por uma condição inicial. Entendeu? Já esse K aqui, ele é outra coisa. Esse K ele é um dado do problema, ele é fixo. Fixo desde o início. Então se a equação fosse y' igual a menos 2y, esse seria o K. Aí a solução geral seria uma constante de integração vezes z elevado a menos 2x. Entendeu? Se a equação fosse y' igual a π vezes y, aí a solução seria y igual a uma constante de integração vezes z elevado a π vezes x. E assim por diante. Esse é o papel do K, que é diferente da constante de integração, é uma constante aí do problema. Ah, tá, isso aqui. Beleza? Obrigado. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida em relação à aula passada ou alguma outra coisa? É sobre aquela questão da equação homogênea que o senhor falou que era homogênea só naquele contexto, mas qual é a diferença daquele para o contexto primeiro que a gente aprendeu? Boa tarde, Ronald. Na verdade é só uma coincidência de nomes, de coisas diferentes que têm o mesmo nome, mas não o mesmo significado. Mas é tipo assim, homogêneo é aquilo que satisfaz aquela propriedade lá das transformações lineares, sabe? Que tem isso aqui, T, uma transformação linear aplicada em lambda vezes um vetor, é lambda vezes T aplicada no vetor. Esse nome homogêneo vem dessa propriedade aqui, tá? Uma transformação que define uma transformação linear, né? Que é essa daí mais o fato de transformar a soma na soma.
Isso é diferente da homogeneidade de ter uma equação, por exemplo, assim: x dois pontos mais x igual a zero. Essa equação é homogênea, enquanto que essa daqui, por exemplo, x dois pontos igual a t, ela não é homogênea, que ela tem um termo aqui que só depende da variável independente, que é o tempo. Então são dois sentidos diferentes. Essas equações que eu estou chamando de homogêneas desde a aula anterior e que nós vamos concluir hoje, elas são homogêneas desse tipo aqui de cima. Tem a ver com... vem desse nome aqui. De entender, por exemplo, que a derivada é uma transformação linear, né? Então, naquele caso lá, a gente está inserindo essa constante no lugar da variável. E eu acho que vem daí o nome. Vem dessa propriedade aí. Mas não tem nada a ver com o que eu chamei de equação homogênea lá quando a gente estava falando de classificação das equações diferenciais. Certo? Aí o que acontece? Essas equações homogêneas que nós estamos estudando terça-feira e hoje, a gente só vai chamar elas assim aqui. Quando a gente falar de equação homogênea num contexto mais amplo, a gente está falando desse contexto que eu falei quando a gente viu classificação de equações diferenciais, que é o sentido mais amplo mesmo, mais geral. Não sei se respondeu aí a tua pergunta. Não, sim, tá claro. Obrigado. Tá, eu estava procurando no livro para ter certeza, mas eu não encontrei. E aí se eu ficar procurando agora vai atrasar mais ainda a aula, então eu vou procurar direito, deixei aqui em cima da mesa, e aí se eu encontrar eu falo para vocês. Bom, então as equações homogêneas que nós estamos estudando são essas aqui, são EDOs de primeira ordem, certo? Que satisfazem essa propriedade. Então se eu escrevo a equação nessa forma y' igual a f de xy, e quando eu substituo o x por x vezes um número t, e substituo o y por y vezes um número t, a equação não se altera. Ou seja, quando eu pego essa função que é o segundo membro aqui, substituo x por tx e y por ty, a equação não se altera. Se ela satisfizer essa propriedade, significa que a equação é homogênea nessa definição de homogeneidade que nós estamos adotando aqui, certo? Então a propriedade que define é essa bem aqui. Muito bem. Então, nós verificamos aqui, nesses dois exemplos, verifique se a equação diferencial aí dada ela é homogênea ou não. Então, vimos essa 4.48, que de fato ela é homogênea, discutimos esses exemplos. Então, a gente substituiu x por tx, y por ty, e verificamos a propriedade, né? Quando a gente substituiu, deu o mesmo resultado inicial, então a equação é homogênea. Já a 4.49, a gente viu que quando substitui, fica sobrando esse t estranho aqui em cima, e por esse motivo a equação não é homogênea. Significa que o método de resolução que eu vou apresentar aqui não serve para ela. Então ela nem é separável e nem é homogênea também. Aliás, tem que ver se ela é separável ou não, mas eu acho que não. Ok? Beleza. Então, o método de solução que nós vamos resolver essa equação é o seguinte: se ela for homogênea, realmente, de fato, né, nós vamos aplicar essa solução aqui. Vamos definir uma variável nova, chamada v, aqui, pode ser qualquer letra. Eu estou usando o v para ficar igual ao livro, tá? Beleza? E aí o y aqui vai ser então x vezes v. Então a gente vai ter uma função incógnita antiga, entre aspas, que é o y. Vamos ter a variável independente, que é o x aqui, e a nova função incógnita, que é o v.
Então nós vamos sumir com o y através dessa mudança de variável. Eu acho que fica mais claro através de um exemplo, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Y' igual a y mais x sobre x. Essa equação, como nós vimos aqui, que a Franciane perguntou, por que é tão óbvio que ela não é separável? Pois é, não é óbvio, né? Na verdade a gente tenta separar e não consegue, de todo jeito não consegue. Para esse tipo de equação nós vamos aplicar esse método aqui das equações homogêneas e ela vai passar a ser uma equação separável através desse método. Alguém levantou a mão? Diga lá. Não era para ser y sobre x mais 1, já que separou em duas frações, aí fica x sobre x? Seria, bem aqui, né? Mas aí continua não sendo separável. Porque como é que eu vou separar isso? Como é que eu vou deixar o y de um lado e o x do outro? Tem 1000 possibilidades aqui. Mas não dá. Por exemplo, se eu passasse y sobre x para cá, o x ia ficar no denominador e ia passar multiplicando o y'. Aí já juntou os dois de novo. Porque se eu passasse o x depois dividindo, aí ia continuar não separável. É complicado, mas é assim mesmo. Mas o que acontece? Através dessa mudança de variável, que é essa mudança bem aqui, y igual a x vezes uma variável nova v, a gente consegue transformar essa equação em uma separável, como eu vou mostrar agora. Então a gente pega essa mudança de variável aqui, mudança de variável. Pessoal, eu não vou falar tudo que está no livro. Lá no livro ele fala sobre uma outra mudança de variável. Não vou falar sobre ela, vocês podem consultar lá, que é um procedimento análogo, ou seja, não é igual, mas é extremamente parecido. Tá? Então essa mudança de variáveis vai ser y igual a x vezes v. Com essa mudança de variável a gente pode determinar y', né? Y' vai ser a derivada em relação a x disso aqui, que é xv. E aí a derivada do produto, derivada de x em relação a x mesmo, vezes v, mais x vezes a derivada de v em relação a x. Pessoal, tem alguém... Vocês podem ligar e desligar o microfone, que aí vai sumir esse ruído. É um problema que o Google Meet tem. E aqui vai ficar então v mais xv', que é dv dx. Certo, pessoal? Deu para entender isso que eu fiz aqui? Alguém não entendeu essa passagem bem aqui? Eu não entendi a passagem do dx em relação a dx vezes o v. Por quê? Certo. Professor, porque... você pode explicar do início que meu celular deu uma bugada aqui? Tá. Então, já que os dois perguntaram aí, então é o seguinte, nós temos essa mudança de variável, né? Y igual a x vezes v. Só que na equação diferencial aparece a derivada de y. Então a gente tem que expressar essa derivada em termos de x e v, agora para que o y desapareça. Então a gente vai derivar o y, só que o y ele é isso aqui, xv. Então a gente tem que derivar esse produto. Como é uma derivada de um produto, então a gente calcula a derivada do primeiro, que é dx em relação a x, vezes o segundo, que é o v, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então é o primeiro x vezes a derivada do segundo, que é dv dx. E aí aparece essa derivada de x em relação a x, que é 1. Então fica 1 vezes v, fica v. Não sei se eu consegui explicar melhor
ou se foi a mesma coisa. Nesse caso aí só vai dar V. Só vai dar V, é isso? Porque. Esse primeiro sim, mas aí fica y' igual a v, fica isso aqui, né? Y' igual a isso aí tudo. V mais x, v', na verdade. Porque o V no caso não seria constante? Não, o v, de acordo com essa mudança de variável que a gente vai fazer, ele vai ser a nova função incógnita, ou seja, vai substituir o y, na verdade, ele não é constante. Ah, sim. É isso. Mais alguém falou aí? Queria falar? Eu ia Não? perguntar quem é o Y, né? Mas é o exemplo anterior, não é isso? O y é a incógnita que a gente quer descobrir ao resolver a equação. Mas é do exemplo anterior? Isso é. Desse exemplo aqui, 4.11, o mesmo exemplo. Só que aí, como ela não é Tá bom, separável, obrigado. tá bom. A gente aplica esse outro método, que é essa mudança de variável. Só que esse método só vale quando a equação é homogênea. Então a gente primeiro verifica que ela é homogênea, aí o que está escrito de verde é essa demonstração de que ela é homogênea. E aí a gente aplica essa mudança de variável aqui. E é o que nós estamos fazendo. Então o primeiro passo é determinar a derivada de y em função de v. Agora nós substituímos na equação. Então nós vamos substituir y igual a xv e vamos substituir y' igual a v mais x dv dx na equação original. Ok? E substituindo isso na equação original, vai ficar... Diga, Eric. Professor, esse V é o número real? Esse v é uma função que vai substituir o y. O V é uma função? É uma função de x. Eu poderia ter Ah, escrito assim, ó, y de x é igual a x vezes v de x. Talvez fique mais claro assim. sim, eu achava que era um número real. Mas Não, entendi agora. Valeu, professor. tá. E é essa mudança que permite tornar a equação separável, como vocês vão ver pelo exemplo aqui. Porque substituindo essas duas coisas na equação original, a equação ela era y' igual a y mais x sobre x. Então, substituindo, o y' ficou isso aqui, né? E do outro lado ficou, em lugar do y, a gente coloca xv, tá? E o resto fica igual. Só que aí a gente percebe que o x ele cancela aqui. Então isso vai dar v mais 1. Tá? Deu para entender, pessoal, essa substituição aqui? Pode repetir, professor, a última parte? Essa aqui, No caso, tipo, quando o senhor separou o dx. separei o dx. Tipo, no caso do i' tá igual a v mais x dv sobre dx, né? Aí, no caso, depois já ficou i'. No caso do v, eu não entendi. Ah, não, não separou. Eu buguei. Desculpa. Não, é porque o y' eu substituí desse membro, aí deu isso aqui, né? Só que o y eu substituí só aqui nesse primeiro. E deu isso aqui. Então tá os dois membros da equação aqui. Aí daqui para lá eu só cortei o x aqui. Começou um melody marcante agora. E aí dá v mais 1. Então a gente vai ter que trabalhar agora com isso daqui igual a isso, que agora é uma equação separável, como vocês vão ver. E aí, deixa eu só... que eu sempre subestimo a quantidade de slide que eu vou escrever. Então ficou
ficou assim, v mais x dv dx igual v mais 1, né? Então cancela v com v aqui, que está somando dos dois lados, né? E aí essa equação x dv dx ela vai ser igual a 1 e é claramente separável, né? Porque está muito mais simples agora. Então a gente deixa o dv aqui quieto. E para o lado de lá fica dx sobre x. E integrando, isso dá essa integral aqui. E aí fica v igual ao logaritmo natural de x mais uma constante. Tá bom? Então essa é a nossa solução provisória, que é a solução para o v. Agora precisamos retornar ao y. Como é que a gente faz isso? Tem que lembrar que o y a gente definiu como sendo x vezes v. E a gente tem agora o v. Então deixa eu só escrever desse jeito para ficar mais claro. O y de x é igual a x vezes o v de x. Então, isso vai ser x vezes essa solução que a gente encontrou. Logaritmo natural de x mais c. Então, resumindo, a solução vai ser x log natural de x mais uma constante vezes x. Essa é a solução final. Beleza? Essa é a solução final da equação 4.11 aqui lá do livro. Ok? Deu para entender essa última passagem aí? Alguém ficou em dúvida? Hã? Não? Deixa aí pro pessoal pedir pra terminar de copiar. Como é? Para deixar aí? É, por favor, rapidinho. Ah, tá. Então vou recitar um poema para vocês. Não faça isso não. Não? Acabei já, professor, obrigado. Tá. Poxa, nem deu tempo. Tá. Então vamos ver outro exemplo aqui. Equação 4.50. O exemplo 4.50 é essa equação bem aqui. Y' é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2xy. Pessoal, eu filtrei os exemplos e os exercícios dessa parte aí porque tem alguns que são muito difíceis. Que aparece umas integral bem difícil para fazer aí no final. Mas vamos lá, o primeiro passo é verificar se a equação é homogênea. Por quê? Porque aquela mudança de variável só vale quando a equação é homogênea. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem como verificar se a equação é homogênea sem fazer conta nenhuma, só olhando para ela. Vocês já se deram conta disso? Uhum. Por quê? Porque basta ver as potências de cada parcela. Como o x está ao quadrado, quando eu substituir ele por tx, vai aparecer t ao quadrado, né? Lá no y, quando eu substituir por ty, vai aparecer t ao quadrado também. E embaixo eles não estão ao quadrado, mas os dois estão multiplicando. Então vai vir um t do x e um t do y vai ficar t ao quadrado também. Então basta a gente ver. Se fosse assim, já dá para ver de cara que ela não é homogênea. Porque daqui vai ficar um t, daqui vai ficar t quadrado e embaixo t quadrado também. Não vai ser homogênea.
Professor, aqui desse lado, onde está o y ao quadrado, o y, quando você transforma para t, não é para ser ao quadrado também? É sim, com certeza. Eu que fiz besteira. Ou então se fosse assim, ó, x mais y, que tem uns exemplos assim lá no livro, sobre raiz de xy. Aqui de cima vai vir um t, aqui vai vir outro, e aqui vai ficar um t ao quadrado, mas é um t ao quadrado que está na raiz, então vai dar um t também. Então as potências de t de cima e de baixo vão ser iguais, vai ser homogênea também. Tá? Eu vou ter que apagar isso aqui que eu escrevi, porque não era isso que eu ia fazer aqui. Mas vocês podem ver de novo no vídeo lá. Esse raciocínio, que na verdade é só uma ideia intuitiva. Então eu vou deixar como exercício para vocês verificar que ela é homogênea. Ou então fazer desse jeito que eu fiz aqui, desse jeito mais prático, tá? Exercício. E o segundo passo é fazer, de fato a gente verifica, né? De fato é. De fato ela é homogênea sim. Então o segundo passo é usar a mudança de variável y de x igual a x vezes uma nova função v que depende de x, tá? Então seguindo esse segundo passo, a gente verifica que a derivada de y vai ser essa aqui. Vai acontecer a mesma coisa, tá? E a gente substitui essas duas coisas na equação. Então, substituindo na equação, lá em cima, amarela, vai ficar v mais x vezes dv dx é igual a x ao quadrado, que não vai mudar. Porém, o y agora é x vezes v, então fica x vezes v ao quadrado. Embaixo vai ficar 2 vezes x vezes o y, que é x vezes v. Certo? Então, o primeiro membro da equação, esse aqui é o y', ficou desse jeito. O segundo membro da equação, que era esse, ficou assim, tá? Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado v quadrado sobre 2v x ao quadrado. Então, cancelando esse x ao quadrado em cima e embaixo, a equação fica dessa forma: v mais x dv dx igual 1 mais v ao quadrado sobre 2v. Que a princípio, né, não parece separável. Deixa eu só ver se eu fiz certo. Sim, tá certo. Graças a Jeová. Tá certo. Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. V mais x vezes dv dx igual 1 menos v ao quadrado sobre 2v. Então o que a gente vai fazer para separar? Primeiro a gente vai passar esse v aqui subtraindo para lá. Então vai ficar x dv dx igual a 1 menos v2 sobre 2v menos v. Né? Então, fazendo esse jogo aí de fração, fica... Isso daqui não é menos, é mais, né? Aqui é mais. 1 mais v ao quadrado menos 2v ao quadrado sobre 2v. Então aqui vai ficar 1 menos v ao quadrado sobre 2v. E agora está mais evidente que ela vai ser separável, né?
porque a gente pode passar essa fração toda invertida para o outro lado, e para o lado de lá vai ficar dx sobre x. Então aqui vai ficar 2v sobre 1 menos v ao quadrado, dv, né? E do lado de lá, dx sobre x. Certo, pessoal? Deu para acompanhar aí? De boa? Tá, pô, vocês estão falando de... Não sei nem do que vocês estão falando aqui. Perdi alguns minutos, não estou entendendo mais nada. Então, integrando isso daí, fica a integral de 2v dv sobre 1 menos v ao quadrado igual a integral de dx sobre x. Aí essa integral aqui fica a cargo do leitor, né, fazer uma mudança de variável e resolver essa integral. E aí, vocês conseguiram fazer essa integral aí? Estão me Eu ouvindo? fiz aqui, deu e elevado a menos logaritmo do módulo de x mais c, constante c. Isso aqui? Mas isso é o que? O v? É o u, fiz uma mudança de variável aí. Deu e elevado a menos o logaritmo de... Não tô Menos o entendendo. logaritmo do módulo de x mais c. Tá. Ah, isso é o u, né? Entendi. Tá. Isso mesmo. Então vamos ver. Definindo u como sendo 1 menos v ao quadrado, du vai ser menos 2v dv. Então o que está lá em cima é menos du. E o que está embaixo é u. Igual log natural de x. Então aqui vai ficar menos o log natural de u é igual ao log natural de x. Aí aqui tem um truque para facilitar a vida. Bota um C aqui. E esse truque não vai adiantar de nada. Tudo bem. Posso passar esse menos para lá, que eu acho que é mais fácil, né? Então fica o log natural de u igual a menos log natural de x mais uma constante, que nem tu falou. Exatamente. Então o u vai ser a exponencial disso. Como é que a gente se livra desse menos que está atrapalhando tudo? É só a gente usar uma propriedade do logaritmo de que isso é a mesma coisa que o logaritmo de x a menos 1. Aqui mais uma constante. Então u vai ficar e elevado a uma constante vezes a exponencial do log de x a menos 1, ou seja, vezes x a menos 1. Que a gente pode escrever simplesmente como sendo c sobre x. Bem aqui dessa passagem, ó, essa propriedade aqui. Que, como aqui na frente está um menos, menos é a mesma coisa que menos 1 multiplicando, né? Então esse expoente ele pode subir aqui para o x. Aí eu posso reescrever esse logaritmo lá como o logaritmo de x a menos 1. Aí agora eu tenho a exponencial do log. E a exponencial do log, ela vai dar o que está lá no log, x a menos 1. E o outro pedaço dá e elevado a uma constante, que é uma constante. Então fica uma constante sobre x. Esse dá o u. Certo? Pessoal.
Desculpem aí a demora ainda agora. De vez em quando. Não se preocupa com isso não, professor, relaxa. Tá. Então tá bom. Então o U deu C sobre X, só que agora a gente precisa escrever o V. Né? Que o que interessa é o V e depois o X. Então a gente retornamos as mudanças. Nós retornamos aí as mudanças de variáveis. Então se U é igual a 1 menos V ao quadrado, então V ao quadrado é 1 menos U. Então V é mais ou menos raiz de 1 menos U. Então o V vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos o U, que é C sobre X. Tá. Então o Y vai ser X vezes V. Então o Y, a solução, né, final, vai ser X vezes a raiz de 1 menos C sobre X. Esse é o tipo de solução que faz a gente pensar que o método da adivinhação com certeza seria uma merda, né? Nunca que eu ia pensar numa função dessa. Beleza? Então pode voltar no outro slide aí, por favor. Posso. Diga. Que a minha tava cadeira analisando travou aqui. aqui. Diga. Eu tava tentando entender aquela última passada ali, né, Uhum. do logaritmo, mas você usou uma propriedade aí, né? Então não tem problema não. Essas propriedades de logaritmo, elas de vez em Já sei. quando. Porque ele ficou E igual a E elevado a C vezes X a menos 1, aí depois ficou só C sobre X. É porque na verdade esse C ele é um outro C. Seria um C' ou um Ah, uma C1. nova constante, né? É. Ah, entendi. Eu não tava rindo de Sim, você, eu ri do que ele falou ali no C, bate-papo. outro C, né? É um outro, não é o mesmo. Poderia ser um C-til, C', C1. Mas é que isso acontece tantas vezes que eu queria que vocês tentassem se acostumar também logo. Mas, enfim. Talvez esteja atrapalhando, né? Mas é uma outra constante. Vai ter que se acostumar a mais mesmo. Não foi o que eu quis dizer. Não foi o que eu quis dizer, mas é outra constante, sim. Ok. Bom, pessoal, então peço que vocês deem uma olhada de novo nesse exemplo aí. E eu vou deixar como exercício para vocês, olha, esse 4.46 que é muito, muito parecido com o primeiro. E esse aqui que eu tenho fé que ele não seja difícil, posso estar enganado. Que eu costumo me enganar demais, sempre. Mas deixo esses dois aí como sugestão de exercício. Diga, Ednilson. Professor, qual é o livro que tá esses exemplos? Acho que eu me perdi aqui. O livro principal que nós estamos utilizando na disciplina é esse aqui, ó, da coleção Shawn de equações diferenciais. Tá, então vamos estudar um outro tipo de equação aqui, que são as equações chamadas de exatas. Se a gente quiser, a gente podia ficar umas 3 aulas só discutindo essas equações, porque elas dão pano para manga, como diz o ditado. Porém, sinceramente, eu não vejo grandes aplicações dessas equações, então eu vou seguir um ponto de vista mais pragmático, que é o que está lá no livro. Tá? Então, para quem estiver acompanhando o livro da coleção Shawn, isso aqui é o assunto do capítulo 5. Ok? Então, em primeiro lugar, vamos dizer o que é uma equação exata.
Então, uma equação exata é uma equação que pode ser escrita desse jeito aqui. Alguma coisa vezes dx mais alguma coisa vezes dy igual a zero. De tal modo que a gente tem que dar um nome para esses alguma coisa, né? Porque em matemática a gente não pode chamar as coisas de coisa. Então, vamos chamar esse primeiro termo de m e esse segundo termo de n. Só que esse primeiro termo e esse segundo termo, eles na verdade podem depender tanto de x como de y. Então eles vão ser um m de xy e um n de xy. Então qualquer equação que possa ser escrita nessa forma e que satisfaça mais uma propriedade, que eu vou escrever aqui embaixo, não é só isso aqui, é isso aqui e mais uma coisa, é chamada de equação exata. Tá? Então ela vai ser uma equação exata, essa equação aí, se existir uma função g de duas variáveis, uma função g de xy também, tá? E aqui cabe uma observação, pessoal, o y é a variável dependente e o x é a independente. O y depende do x, porém, quando a gente considera uma função de x e y, a gente está considerando que x e y são independentes um do outro do ponto de vista dessa função. Tá? Isso é uma coisa que cabe, como diz o professor Marcelo Viana lá, do IMPA, você tem que meditar um pouco sobre isso. Eu acho engraçado ele falar isso quando ele não quer explicar alguma coisa. Meditem sobre isso. Então, essa equação ela é exata se existir uma função g de tal modo que... boa tarde. De tal modo que a diferencial dessa função g, o dg, tá, seja igual a m vezes dx mais n vezes dy. E aí vocês devem lembrar do cálculo 2, né? A diferencial de uma função de várias variáveis é isso aqui. A diferencial dg de uma função de duas variáveis Jesus, de duas variáveis g de xy, ela é isso aqui, ó, por definição, né? Então aqui acabou a definição. Uma equação exata é aquela que satisfaz isso até aqui, ó, até aqui. Agora eu estou fazendo uma observação, que é do cálculo 2, né? Nós sabemos que a diferencial dg de uma função de duas variáveis g de xy, ela é isso aqui. A diferencial é a derivada parcial de g em relação a x vezes dx, mais a derivada parcial de g em relação a y dy. Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso lá? Acho que não. Sim, sim. Eu vi, mas não me lembro direito. Mas vou revisar, hein? Bom, na verdade, vocês vão precisar disso de novo em termodinâmica. Vou dar essa dica para vocês. Em termodinâmica vai precisar de novo. Não precisa ver muito não, só ver o que é a diferencial. É isso aqui. Na verdade, cabe aí a ideia, mais ou menos. E aí vamos comparar agora essas duas expressões. Então, se a equação é exata, significa que essa diferencial ela vai ser a própria equação, né? Só que ao mesmo tempo isso é igual a zero, então significa que essa diferencial aqui vai ser igual a zero. Ou seja, dg é igual a zero, então significa que g é constante. É aqui que mora o método de solução.
Quer dizer, se a gente encontrar essa função g de xy, ela vai ser uma função constante. Então a gente vai ter uma expressão para ela e a gente vai igualar essa constante. E quando a gente fizer isso, vai ter uma equação que não é mais diferencial. É uma equação de outro tipo, geralmente algébrica, em que a gente pode isolar o y e resolver. Talvez esteja muito abstrato isso que eu estou falando aqui. Então vamos a um exemplo que aí a gente consegue. Tá? Então, o que é uma equação exata? É isso aqui. Lembrando apenas que a diferencial ela é dada por essa expressão, a diferencial dessa função g. Essa função g não é dada na equação. Nós é que temos que encontrar essa função g. Tá? E aí, para determinar se uma equação ela satisfaz isso ou não, nós temos um teste. Não vou explicar para vocês por que o teste é esse, tá? Justamente porque a explicação é muito grande para essa margem que a gente tem aqui, certo? Então, o teste é esse daqui, ó. Se as funções m e n são de classe C1, o que significa que m e n são contínuas, m, n e também as derivadas parciais delas são contínuas. Eu estou escrevendo isso aqui por uma questão de apresentar o assunto, mas a gente nunca vai ter que verificar isso. Só quando for uma problemática em que isso não for válido, mas a gente vai evitar esses problemas. Então, se essas funções m e n forem, como dizia o meu professor de cálculo 2, se elas forem boas, que significa isso aí que está entre parênteses, então a equação diferencial, essa equação aqui, que eu escrevi ainda agora, ela será exata quando se verificar o seguinte critério aqui, que a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x. Esse é o critério para saber se uma equação é exata. Então a gente pega uma equação, escreve essa equação desse jeito bem aqui, e isso vai nos fornecer uma função m e uma função n. Aí a gente deriva m em relação a y e deriva n em relação a x. Se der o mesmo resultado, significa que a equação é exata. Tá? Esse é o critério. Como é que a gente... Então, isso daqui é a definição. Uma equação é exata se satisfizer isso aí. O critério é... A gente monta a equação desse jeito aqui. Verifica se satisfaz essa propriedade. Se ela for satisfeita, a equação é exata. Se ela for exata, existe o método de resolução, que é o seguinte, tá? Comparando, porque na verdade é o seguinte, ó, pessoal. Se essa propriedade for válida, significa que aquela função g lá ela existe. Existe uma função g que vai satisfazer isso aqui, dg igual a isso aqui, tá? A condição é essa daqui. Então, se existe essa função g, pelo fato de a gente ter verificado essa propriedade, então a diferencial de g ela, ao mesmo tempo vai ser dg dx mais dg dy dy, né? Só que por outro lado, essa diferencial de g ela também vai ser a própria equação m dx mais n dy. E essas duas coisas aqui, elas vão implicar que a derivada parcial de g em relação a x é o próprio m e a derivada parcial de g em relação a y é o próprio n, certo?
Então vai valer essas duas equações. Então, para resolver, o que nós temos que fazer é resolver essas duas equações aqui. Tá? Então essa introdução talvez seja muito abstrata, mas eu quero mostrar para vocês que na hora de resolver não vai ser difícil. Não vai ser mais difícil do que as outras que a gente já viu. Tá? Então, daí resolvemos essas duas equações. Essas duas equações para encontrar G. G de x, y. A solução, então, vai ser dada implicitamente pela equação abaixo. Mas antes de escrever a equação, só quero que vocês lembrem de uma coisa. A equação diz que dg é igual a m dx mais n dy, só que a equação diferencial diz que isso é zero. Tá? Então a gente tem que dg é igual a zero. Só que se a diferencial é zero, significa que essa função pode ser igualada com uma constante. Ou escrevendo de um jeito mais explícito, g de x, y é uma constante. E essa é a equação que, quando a gente encontrar essa equação e isolar o y, nós vamos resolver a equação diferencial. Beleza? Por enquanto, alguém gostaria de perguntar alguma coisa relativa a esse tipo de equação aí? Professor, Diga, pode falar. como esse tipo de equação se apresenta na física pra gente? Não faço a menor ideia, porque eu nunca vi. Na física eu nunca vi uma dessa. Eu tenho que ser honesto. Nunca vi. Mas apesar de eu ter minha formação em física, eu tenho que cumprir o conteúdo programático, né? Eu tô vestindo vestindo a camisa de professor de matemática, então cumprir o conteúdo. Eventualmente é possível que exista. Eu não sei se existe uma equação dessa que se aplica na física, mas eu sei que a ideia de diferencial exata é importante sim, na física também. Você pode botar o slide verde, por favor? Oi? Outro slide, você pode botar, por favor? Voltar para onde? Não entendi. Depois desse, você coloca aquele outro slide, nas derivadas parciais. Ah, Professor, o que significaria o dx e o dy ali só multiplicando? tá. Isso é só uma outra forma de escrever, na verdade, a equação. Porque eu poderia ter escrito... Se tu pegar um livro de matemática, não vai estar escrito desse jeito. Porque eles não gostam disso. Mas estaria escrito assim, ó, m mais n vezes dy dx. Então isso, na verdade, é uma outra maneira de escrever uma equação diferencial do tipo y' igual a uma certa função, sendo que eu posso escrever essa função como a divisão de outras duas, menos m sobre n. Entendeu? Então, na verdade, é essa equação diferencial bem aqui. Que seria um y' igual a menos m sobre n, sendo m e n duas funções. Isso daqui é só uma outra maneira de escrever a equação para que apareça o dy e o dx e eu possa comparar com a diferencial da função g que está bem aqui. É só para que fique parecido e eu possa colocar esse paralelo aqui, ó, entre isso e isso e entre isso e isso. Aí eu possa igualar esses coeficientes aqui e chegar nessas duas equações. É só para isso, na verdade. Então, para resolver a equação, vamos ver os exemplos 5.1 e 5.2.
O exemplo 5.1 é só para verificar se a equação é exata ou não. Aí nós vamos verificar que é. E no 5.2 a gente resolve. E assim nós concluímos o conteúdo de hoje. Tá? Beleza. Então, a equação que nós temos é essa daqui, ó. Verifique se essa equação aqui é exata. Eu vou escrever a equação desse jeito diferente aqui, que é para justamente vocês perceberem o que tem que fazer. Verifique se essa equação aqui verifique se a equação é exata. Então, como é que eu faço? Eu primeiro tenho que reescrever ela para que apareça explicitamente o m e o n, né? Então, eu posso passar esse 1 mais x ao quadrado multiplicando o dy, e do lado de lá eu posso passar multiplicando o dx, né? Aí eu posso passar esse aqui para o lado de lá, somando, e vai ficar 2xy dx igual não, mais 1 mais x ao quadrado dy igual a 0. E aqui eu posso identificar quem é o m e quem é o n. A função que multiplica o x é o m e a função que multiplica o y é o n. Então, deixa eu botar aqui do lado. M de xy é igual a 2xy e o n de xy é igual a 1 mais x ao quadrado, certo? Professor, Diga. se eu quisesse saber, tipo, no caso, a equação que deu origem ao m e ao n, eu poderia integrar parcialmente em x e em y aí? Mas é isso que a gente está fazendo. É que como são funções de duas variáveis, se a gente entende a equação como uma função de duas variáveis, a gente não pode só integrar. O processo de integração, ou seja, de encontrar qual é a função que deu origem a essa diferencial, é esse processo que a gente está fazendo. Ah, sim. No sentido, a gente está integrando, no sentido de que a gente está transformando isso aqui numa única diferencial, num dg. Aí a gente vai integrar e vai encontrar o g, basicamente. Mas é mais um processo mais longo. Por isso que o nome é diferencial exata. Porque quando isso acontece, a gente pode transformar toda a equação numa única diferencial dg. Então ela vai ser exata, que ela vai ter uma primitiva g. É nesse sentido. Ah, sim, entendi. Obrigado. Beleza. E aí o critério é calcular a derivada de m em relação a y. Então vamos derivar esse m aqui em relação a y. Vai ficar a derivada de 2xy em relação a y, que vai dar 2x. Tá? Depois, vamos derivar n em relação a x, porque esse é o critério. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Ó, esse é o critério, bem aqui. A gente tem que derivar m em relação a y e derivar n em relação a x. E os dois tem que dar igual. Tá? Então, derivando n em relação a x, fica a derivada do n, que é 1 mais x ao quadrado. E essa derivada dá 2x. Então, a gente verificou aqui que, de fato, elas são iguais, ó. Se elas são iguais, então, porque as duas deram 2x. Isso significa que a equação é exata. Essa igualdade implica que a equação é exata. Uma vez que ela é exata, nós temos que resolver essas duas equações aí, circuladas aí de amarelo, tá? Então nós temos verificado que ela é exata, nós temos como usar esse método para resolver. Se ela não fosse, não teria como usar esse método.
Então vamos lá. Como ela é exata, a gente tem que resolver agora. Por exemplo, vamos resolver a primeira equação. A primeira equação para g, que é essa equação bem aqui, ó. Derivada de g em relação a x igual a m, tá? Então vamos resolver essa equação bem aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Do jeito que vocês estão pensando em fazer mesmo, integrando na marra. Então fica a derivada de g em relação a x vai ser m, mas o m ele é 2xy, pelo que nós definimos bem aqui na equação, né? Então isso vai ser 2xy. E aí nós vamos integrar. Então integrando fica a integral da derivada de g em relação a x dx igual a integral de 2xy dx. Aí aqui tem como a gente fazer o seguinte: apesar de ser uma derivada parcial, a gente pode dizer então que g vai ser igual a integral de 2xy em relação a x, ela vai ser isso, ó. Né? Como eu estou integrando em x, o y é constante. Nesse contexto aqui, elas são variáveis independentes. Isso é diferente do que vocês estudaram lá de integral dupla, não é a mesma situação. Então fica 2y, integral de x é x ao quadrado sobre 2. E aqui eu boto mais uma constante. Vou chamar essa constante de h. Então g vai ser, cancelando aqui o 2 com 2, ok. Então vai ficar x ao quadrado y mais uma constante. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Essa função g depende de x e y, né? E eu integrei em x aqui. Então, e se, supostamente, vamos supor que essa função aqui ela dependesse de y. Em vez de uma constante, fosse uma função que depende de y. Quando eu derivar isso daqui em relação a x, bem aqui vai dar 2xy. E a derivada dessa função h, que só depende de y, em relação a x, vai dar zero, não vai? Então eu não tenho como saber se de fato esse h ele é constante ou se ele é uma função que depende de y. Deu para entender esse argumento? Alguém entendeu? Entendi. Dá pra entender. Ó, excelente. Então, na verdade, a gente não pode dizer de cara que h é constante. A gente tem que dizer que ele é uma função de y. E aí a gente guarda esse resultado. Tá? Então, olha só o que a gente fez. Tem essas duas equações aqui para resolver. A gente resolveu a primeira e apareceu uma função de uma variável só. Então, a gente, na verdade, está resolvendo... Não sei se vocês perceberam, mas essa equação que a gente está resolvendo é uma equação diferencial parcial, né? Ela não é ordinária. Mas agora surgiu uma função de uma variável só, que é o h. Então agora o problema vai virar uma equação ordinária. Por quê? Porque usando a outra equação, nós podemos aplicar esse resultado. Ai, ai. Vocês estão ouvindo a música aí? Desde a hora que o senhor falou. Os caras transformaram essa música num forró. Ficou bacana. Vamos aplicar o resultado anterior à outra equação. Qual é a outra equação? A outra equação é a derivada de g em relação a y é igual a n. Tá? Então, nós não vamos mais fingir que a gente não sabe quem é o g. A gente vai pegar esse g daqui, já, né?
Isso que significa aplicar o resultado anterior. Então a gente vai derivar em relação a y aquele g, que é x ao quadrado y mais uma função h de y aqui. Então esse é o g. Esse é o g aqui. Tá? Ó, esse g bem aqui. E isso a gente vai igualar a n. E o n é dado desde lá do início do problema. O n é 1 mais x ao quadrado, né? Quando a gente montou a equação, a gente viu quem era o n. Muito bem. Então, derivando agora, como eu vou derivar em relação a y, o x ao quadrado é como se fosse constante. Então, fica x ao quadrado e fica a derivada de y em relação a y, que é 1. E aqui fica a derivada de h em relação a y. Só que como h é uma função de uma única variável, isso não é uma derivada parcial. Isso se torna uma derivada, na verdade, total, né? Derivada ordinária. Igual a 1 mais x ao quadrado. Tá? Então aqui ficou x ao quadrado, porque dy é 1. Aqui ficou h, linha de y, igual a 1 mais x ao quadrado. E aí cancela esse x quadrado com esse x quadrado. E ficou h derivada igual a 1. Tá? Então ficou h linha de y igual a 1. Que a gente pode integrar, né, facilmente, e vai dar h de y igual a y mais uma constante. Certo? Então determinamos o h. Agora nós podemos substituir de volta e obter o y, né? Perdão, obter o g. Né? Bem aqui nós vamos chamar essa equação aqui de 1 e vamos chamar essa daqui de 2. Tá? Então, substituindo 2 em 1, obtemos g. Tá? Então a gente vai substituir esse y que na verdade vamos chamar essa constante de C1. Dessa vez eu vou ser mais cuidadoso com as constantes, porque aqui vai ter um detalhezinho. Então vamos chamar de y mais C1 e vamos substituir aqui. Então vai ficar g igual a x quadrado y aqui. G igual a x ao quadrado y mais o h, que é y mais C1. Tá? Obtivemos o g. Só que, lembrando agora que na verdade g é constante, né? Porque isso está lá no slide onde eu disse como resolver a equação. No final de tudo, g é constante. Então esse é o último passo, igualar. Depois que a gente obtém g, depois que nós encontramos g, nós igualamos ele com uma constante. Então a gente se livra do g e agora fica x ao quadrado y mais uma constante C1 é igual a uma constante C. E essa daqui é a tal equação que define implicitamente y. Tá? Então esta na verdade é a equação que define y implicitamente. Nem sempre é possível isolar o y. Nesse caso, nós estamos percebendo aí que vai ser bem fácil isolar o y. Mas nem sempre é possível, sequer é possível fazer isso. Nesse caso vai ser. Então o que nós fazemos é isolar. Tá?
Então, como essa equação pode ser resolvida para y, isolamos y finalmente. Tá? Então, isolando finalmente, vai ficar assim, y vezes 1 mais x ao quadrado vai ser igual a constante c menos a constante c1, que nós vamos batizar isso tudo de uma constante c2. Então, passando, dividindo, finalmente o y vai ser uma constante c2 dividido por 1 mais x ao quadrado, tá? E finalmente nós chegamos na solução. Só queria deixar uma observação que eu lembrei agora que algum de vocês perguntou se equações exatas têm aplicação na física. Resolver uma equação ordinária por esse método, eu acho que não tem não. Pode ser que tenha algum perdido, mas algum exemplo importante eu acho que não tem não. Mas o conceito de equação e de diferencial exata, ele é importantíssimo para o cálculo vetorial. Eu não sei explicar agora por quê, mas eu sei que isso envolve, por exemplo, as equações de Maxwell, tá? Eu sei que envolve as equações de Maxwell e tem a ver, por exemplo, o campo magnético tem alguma coisa a ver com isso. Não estou me lembrando agora. Eu posso dar uma pesquisada depois ali no livro. Tá? Bom, então esse era o exemplo que eu queria resolver. E aí tem só um contra-exemplo aqui que é o seguinte. Contra-exemplo 5.3. Essa equação aqui ela não é exata. Y dx menos x dy igual a zero. Esta equação não é exata. Por quê? Porque o m dessa equação é o que acompanha o x e o m é y. Por outro lado, o n é o que acompanha o y, o dy, e é menos x. E se a gente calcular aqui as derivadas de m em relação a y, vai dar 1. Por outro lado, a derivada de n em relação a x vai dar menos 1. Tá legal. Até mais então, Lucas. Até a próxima. Vai tranquilo. Valeu. Bom, então é diferente, né? Resumindo, é diferente. E como é diferente, a equação não é exata. Não é exata. Então, se ela não é exata, não dá para resolver por aquele método. Nesse caso particular, na verdade, ela é até separável, tá? Então, eu vou deixar como observação de que essa equação pode ser resolvida de outra forma, pois é separável, tá? Então fica aí essa observação, esse contra-exemplo. Então tem essas duas sugestões aqui de exemplo resolvido do livro que eu acho que vai esclarecer. E tem essa sugestão de exercícios aqui que também está no livro e cuja resposta está no final do livro, tá? O assunto da prova está no plano de curso que está lá no site também, tá bom? É toda a parte de EDO de primeira ordem, a primeira prova.